Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Araújo aqui. E, gente, hoje, especialmente hoje, nós estamos trazendo um ícone do pop brasileiro. Pop? Fica quieto, deixa ele calado, porque senão o pessoal vai descobrir quem que é. Um ícone brasileiro, um humorista que, assim, sem palavras para explicar por quê. Ele tem anos de mercado, anos de profissão, já passou pela TV Globo, já passou por SBT, Alterosa, Band, várias rádios, e é um dos caras mais amados do Brasil. Eu falo com vocês aqui que estamos com o nosso Geraldo Magela. Seja bem-vindo, meu amigo. Se for somar isso tudo que você falou aí, eu tô com 180 anos. Ave Maria, televisão, não sei o que, rádio. Mas tá aí, beleza, estamos aqui na minha terrinha Venda Nova. Nasci aqui, ó, aprontei aqui, graças a Deus, fiz muita confusão, muita bagunça aqui. Conheço isso aqui com a palma dos meus olhos. Aqui em Venda Nova, não. No meu livro eu conto o que aconteceu, mas beleza. Tá bom, seu Luiz? Tudo bem. Na verdade, quem tem que perguntar se tá bom é você, né? Tá bom? Tá beleza. Allan Kardec tá ali nas carrapetas. E Isso. vai participar também, não? Vai. O Vai. nosso Alan tá aqui, gente. Ele que é o dedo duro, ele que vai contar coisas dos bastidores. Ele é o linguarudo. Então, gente, nós estamos aqui para falar sobre os bastidores dos nossos trabalhos, né? E também lembrar, né, de pessoas especiais que trabalharam com a gente, né, na época de Band, de Alterosa. E o Alan, tudo bem com você, Alan? Eu tô, sou. Pois é, estamos aqui hoje para bater um papo com o nosso amigão Geraldo Magela, o Tchela. O Allan é Segui a mãe. Kardec, eu chamei de Allan Carpete. Aliás, tem vários nomes, a lâmpada, alambrado. É assim, mas a gente tem que pegar no pé de alguém, né? Então ele é ótimo pra gente pegar no pé, porque ele cai certinho, assim, é muito bom. O último que me chamaram agora foi de Derico. Derico? É. Por quê? Falou, cabelo, você nunca. Ah, ele nunca passou a mão em mim, não. Eu tinha reparado, Que história é essa? Nunca passou a mão. Ué, como é que o cego vê? Vê com a mão, ué. Mas é que você tem o rabo grande igual dele? Tem. E careca. Mas não tá sendo a mão no seu rabo. E careca também? É. Que bonitinho. Vocês estão de placa e nunca passou a mão no meu rabo. Ô, pessoal, Deixa eu te passar a informação. Não precisa você gritar, não, porque o microfone ele é sensível. Daqui a pouco eu começo a chorar. Mas então, ô Luiz, tudo bem? tudo bem? Vamos voltar ao assunto, gente. Sabe por quê? Nas nossas produções não era assim, não, viu? Era pior. Era bastante pior. E aproveitar e lembrar dos nossos irmãos aqui, né? O Quilin, que não pôde participar agora, o Maurício Moraes. É porque o Quilin está representando na Terra o Caqui Big Dog. Ele é Quilin Big Dog. Quilin Big Dog. Né? Tudo que é falar com você que vai fazer, ele não faz, ele enrola. Ele enrola. E também o nosso amado Caquinho Big Dog, né? Que partiu tem pouco tempo. E a ideia, gente, aqui é homenagear todos nós que trabalhamos, né, juntos, né, Geraldo? Porque foram muitos trabalhos, foram trabalhos intensos, né, Alan? É. E esses bastidores nossos teve o que falar. Eu gostaria de perguntar para você, Geraldo. Você lembra desses bastidores? Geraldo é empregado de fazenda. É verdade. É Magela. É Magela. Eu não nego meu nome, é Geraldo. Tem um que é pior, que é Sebastião. Mas vamos fechar pro Magela. Não, vamos Magela. Interessante. É costume, gente, me perdoa. Não, mas muita gente me chama de Geraldo. Não. Geraldo. E lembrando disso, bastidores, o que te faz lembrar, o que te leva ao passado e fala assim, nossa, esse bastidor foi muito bom, tivemos muitas coisas boas, você já passou por muitos programas, então qual desses mais mexeu com você? Em questão de bastidor, em função de ter sido uns 4 anos, foi 2, em 1999 até 2001, e depois o outro, acho que 2011, 2012, 2013, 2 anos na Escolinha do Barulho, que era o projeto do Gugu, com a câmera 5, que é o do Elias Abrão, que é irmão da Sônia Abrão, e da cooperativa, que era os humoristas, né? Sim. Então, e foi bem diferente, porque a gente tinha 3 professores que davam aula, 3 fixos. É o Benito Siqueira, maravilhoso, muito bom. O saudoso Miele e o Gil Gomes. E no mais, a gente convidava artistas para dar aula pra gente. O Enéas já deu aula pra gente. Nossa, demorou mais de 4 horas, porque o Enéas cismou que, pra ele estava numa sala de faculdade e ficava, você não sei o quê. Nossa senhora, então foi muito complicado. Teve que parar a gravação várias vezes. Mas no mais foi
Foi bom. A Ivete Sangalo foi muito bacana, Adriano Galisteu. Porque tinha uns que não conseguiam decorar o texto, demorava demais, ralentava demais, mas teve muitos outros que foi muito bacana. Foi um projeto vitorioso. O problema todo é que esse povo é muito cabeça dura, quer ganhar assim tudo num ano só, e aí pronto, foi o que aconteceu. Em vez de colocar a escolinha uma vez por semana, que é igual uma Praça Nossa, Sim. teria escolinha pro resto da vida. Mas não, era todo santo dia, depois repetia de tarde, repetia domingo. Aí não dá, né? Então, infelizmente, fora o ego de muitos profissionais, o cara quer ficar um maior tempo no ar, né, em cena, e não é quantidade, é qualidade. É Então, qualidade. agora, de qualquer maneira, valeu a pena demais. Para mim foi. Eu tinha eles como os meus professores. Você trabalhar com a maioria do elenco que trabalhava com o professor Raimundo, na escolinha do professor Raimundo, para mim foi sensacional. E uma figura da escolinha do professor Raimundo que te marcou, que foi um parceirão seu, esse aqui esteve comigo sempre. Não, da escolinha do professor Raimundo, é porque muita gente confunde, pensa que eu já trabalhei na escolinha do professor Raimundo. Eu fui uma única vez convidado, que o Chico Anísio, o professor Raimundo chamava um artista todo sábado, e eu fui um desses convidados. Tanto é que ele foi muito generoso comigo, poxa, me elogiou demais, pediu o pessoal para me aplaudir de pé. Aí depois eu estava na praia em Guarapari, eles me ligaram da produção dizendo que o Chico tinha gostado, perguntando se eu tinha o DRT, que é o registro profissional. Eu falei, não tem não, mas eu consigo. Aí em 10 dias eu consegui o registro e em 15 dias a escolinha acabou. Beleza, né? Aí eu dancei. Mas dançou, mas ficou a experiência para outra escolinha, não é verdade? Exatamente. Foi Então, bacana, conforme eu falei. Tanto depois teve, 10 anos depois, a escolinha do Gugu, que aí o professor era o único, era o Gugu mesmo, sim, e a turma toda. E agora, felizmente, a maioria já se foi. sim. Só está faltando eu. Não, Aí o outro morreu, o outro morreu, o outro morreu, o outro morreu. Eu falei, credo, vou parar de perguntar. Agora uma pergunta, você já passou por tanta escolinha, você já formou? Não, o interessante é não formar, porque senão a gente fica desempregado. Você não. Você ser o aluno mais sapeca de todo mais. E é bom que todo mundo se identifica. Quem que não já sacaneou um colega em cena? Quem já sacaneou o próprio professor? Então, por isso que a escolinha. Gente, esse povo é muito cabeça dura, esses donos de emissoras de televisão. É o projeto mais barato de humor da televisão brasileira. É só colocar. Porque, ó, o figurino é o mesmo. O lugar onde é gravado também, o cenário é o mesmo, tudo é o mesmo. Então você pode gravar para o ano inteiro em um mês só de escolinha e uma única vez por semana. Dá uma enxugada no elenco, porque lá tinha 20 e poucas pessoas, não precisa disso. Pega 10 pessoas, mas pessoas do ramo, pessoas que são boas, não é para ficar só mostrando mulher gostosa, perna e tudo. É bom, mas desde que pode juntar o útil ao agradável. Tem muitas atrizes aí que são talentosas, humoristas e tudo mais. Então, coloca umas 10, 12 pessoas e aí põe textos curtos, porque, por exemplo, o Armando Volta, o Somebody Love, uma gracinha de pessoa. Só que ele tinha a mania de quase que todos os programas ele criava um bordão novo. Por isso que a gente brincava, né? Armando Volta e seus 40 bordões. Todo dia. E não é só ele, não. Tinha aquele. Também. Então, por isso que ser diretor tem que ter pulso forte, tem que realmente. Porque se mexer com o ego das pessoas não é fácil. E ali, como nós não tínhamos patrões, nós éramos os nossos patrões, aí que era mais complicado pro diretor, porque inconscientemente ele, eu não tenho patrão, então eu vou fazer o que eu quiser. Mas não era bem assim. E no caso aí, toda essa história que você passou na TV, a gente sabe que é uma história muito rica, né, Geraldo? Muitas situações que você atuou. Você consegue me Mas falar? para começar isso tudo, para começar essas coisas todas, de eu ser uma pessoa famosa no Brasil inteiro, foi a quantidade de portas que se fecharam, porque as pessoas confundem e falam assim, pô, ela pensa, se eu ficar cego, eu vou ficar inválido. E não é dessa maneira. E aí, qualquer lugar que eu ia, eles sempre pensavam, não, você quer em rádio, quer trabalhar em rádio, se você não enxerga? Eu falo assim, mas eu falo com a boca. Não dava Sim. para entender essa logística. E uma vez na TV Record, eu saí de Belo Horizonte, tem uma vez que eu fui em 7 lugares sozinho.
eu peguei avião para chegar lá em São Paulo, depois eu peguei táxi, eu peguei ônibus elétrico, eu peguei trem, tudo para ir. Eu fui em 7 lugares, Sim. com meu currículozinho, para que eu estou querendo ter a minha primeira oportunidade. Aí eu chego na Record lá, tinha o programa Fala Brasil, acho que ainda tem, mas era com a Rosana Herman. Eu cheguei na portaria, ele já de cara pensando que eu estava pedindo alguma coisa, ou era de alguma entidade, de cegos. Eu falei, eu queria falar com a Rosana. O programa começa às 8h30, era umas 7h30. Ela não chegou ainda não? Não, não chegou ainda não. Aí tava parado, aquele negócio, a televisão tá ligada. De repente ela, começa agora, Fala Brasil. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você não falou que ela não tinha chegado? Ah, não, que ela passou pela garagem. Eu falei, pô, tinha problema você falar comigo que ela passou pela garagem? O cara me tratando, não é cara não, era mulher. Me tratando assim, mas com desdém, uma Sim. falta de vontade de responder as coisas. Aí beleza, passado o tempo, aquela coisa toda, acabei começando a trabalhar na escolinha do barulho, eu caía da cadeira, era o destaque da escolinha. E aí, quando eu passava lá, ô Marcela, tudo bem? Que A mesma desenhou. pessoa que não estava querendo me dar oportunidade e que estava assim, me engolindo, assim, que eu perguntava, me respondia numa falta de. Né, assim, numa falta como é que fala? Credibilidade, respeito. Não, é falta de Boa respeito, exatamente. vontade, né? É boa vontade, exatamente. E, Geraldo, Você vai me aproveitando. cortando, porque se deixa eu falo sozinho. Geraldo, você está contando um pouco aí da sua história e como que foi esse início? Você começou numa rádio, né? E onde se descobre muitos talentos. Qual rádio que foi? Como que foi a sua história? Ué, o sonho era ser radialista, mas era muito difícil e eu sempre falo que a gente não pode desistir e que vai aparecer um anjo na sua vida, como apareceu na minha, e foi um negócio muito doido, porque todo lugar que eu ia, eles não queriam aceitar que eu queria ser radialista, que eles não acreditavam que o cego podia ser radialista, ser comunicador. Aí, quando eu trabalhava, porque até então, até ser oficialmente comunicador de rádio, eu ficava no GB Debec, né? Trabalhando assim com outras coisas, mas que tinha a ver com comunicação. Vendendo loteria, que tem a ver com comunicação, porque você tem que mostrar sua lábia, você tem que fazer aquele 171 para vender seus bilhetes e tudo mais. Depois, locutor de loja, que também tem a ver com a locução, com você fazer diferente, e eu fazia diferente, porque a maioria dos locutores de loja ficam na porta lá, parece ter um ovo na boca. Vamos chegando, freguesia, vocês agora, vamos aproveitar a liquidação do nosso. E eu não, eu já ficava lá no fundo imitando personagens como a primeira experiência que eu tive, eles tinham que entregar em 6 dias a loja japonesa, que eram artigos infantis. Aí eu comecei a imitar personagens de criança, o personagem do Zacarias, e eu ficava escondido. E aí o povo entrava assim por causa das ofertas e curiosos. Mas o Sim. cara é o Fred, o Barney, o Imita um Zacarias, pra não sei o gente aí. quê. Eu fazia. Porque, escuta, meu filho, onde está você? Estou aqui fazendo um preço bom para cachorro. Isso mesmo, Scooby. Fazia do Zacarias, preço especial para você. Nossa, você não vai se arrepender, vai ficar feliz da vida. Aí eu ficava imitando Gil Gomes, um monte de coisa. Então chamava atenção, mas a vontade era de arrumar um jeito de Gente, trabalhar em rádio. Antes de começar a trabalhar, de ir para a loja, eu ficava ouvindo o Aldair Pinto, o maior nome do rádio em Minas Gerais. você ganhou um concurso lá, não foi? Foi exatamente. Eu estava ouvindo e ele falou: quem ligar para cá fica sabendo a data de café, a data de fundação do Café Nacional vai ganhar uma lata de café. Aí, espertamente, ele não teve a preocupação de ligar para lá e falar: ó, se alguém ligar, não fala a data de café, não, vamos dificultar. Aí eu liguei na mesma hora, o cara me passou, eu liguei, ele, puxa vida, pensei que ia ficar um mês essa pergunta, muito difícil. Geraldo Magela pode vir buscar sua lata de café. Aí eu fiquei muito emocionado, porque ele já era meu ídolo. Ele Sim. era uma referência no Rádio Minas Gerais. Aí na hora ele, o que você faz? Pô, eu trabalho em loja, eu faço imitações, já fui direto na veia, naquilo que eu queria. Eu faço imitações, eu conto piada. Aí, conta as piadas aí, faz imitações. Comecei, todo mundo começou a rir, ele começou a rir, o pessoal da técnica. E aí é o que eu falo que é a questão de Deus. Por quê? O locutor de uma emissora de rádio, por melhor que ele seja, ele não pode receber você, Luiz, por exemplo, e no ar
sem combinar com você, com ninguém da direção, falar, olha, se você conseguir patrocínio, você vai apresentar um programa comigo. Não. O locutor, ele tem que, ó, Magela, gostei demais da sua participação, que negócio todo, um abraço, obrigado. Beleza. Aí, fora do ar, ó, eu vou ter que conversar com a diretoria para ver se eles topam. Não, ele era tão dono do programa, ele tinha tanto prestígio, que sem combinar nada, ele falou, se você conseguir patrocinador, você vai apresentar o programa comigo. Eu falei, Olha, que... eu apresentou o programa com o maior nome do rádio. Que eu falo, né, que é dedo de Deus. Aí eu arrumei 4 patrocinadores e passei a apresentar o programa com ele, depois eu tive o meu programa próprio, aí foi fone. Tá E chegando, foi. chegou. E, assim, não mudando o assunto, que a gente tá falando sobre imitação. O nosso cinegrafista aqui faz imitação, não é, Alan? É, você fez algumas imitações Eu não aí. lembro mais, não. Todas ruins, mas ele fala. Vamos lá, Alan. Conta aí uma imitação que você já fez aí pra gente. Ah, agora deu um branco aqui. Deu rosa? Deu rosa. Acho que a emoção bateu. Bateu, né? A emoção Daqui a pouco eu vou te bater. Mas na verdade eu fico contando aquelas piadinhas sem graça, né? Que o Magela fica puto pra caralho. Conta Você vai ter piadinha. que aguentar essas piadinhas, né? Conta aí, vai. Conta uma piada sem graça. Mas não aí. perde, não. Não, é só pra gente Melhor ver. não. Teve uma que eu peguei na audiência. Aí, Magela, eu contei a piada pro Magela que é o seguinte: não, Magela, amanhã eu não posso porque eu vou sair com minha ex. Uai, você separou? Não, minha esposa. Essa até que não foi tão ruim, não. Foi até que não. Conta do primeiro, quando chegou aqui no podcast, Não, que foi você até que fez foi Magela. boa. Não, essa foi boa, né? Nossa, agora deu branco, eu não lembro dessa, não. Você acabou de falar. Malagela. Não é Malageia, não, sou. Foi outra coisa. Não, é porque eles têm mania de me chamar de tudo que é de apelido, né? Alambrado, Alan Breck, Alambrado, a lâmpada, e agora estão me chamando de Derico, né? Alan Carpete. Alan Carpete, agora estão me chamando de Derico, né? Por que me chamam de Derico? Né? Porque eu tenho o cabelo curto na frente, não sou tão calvo, mas tenho um rabinho, né? Aí ele disse que nunca pegou no meu rabo, aí é difícil. Deixa eu acabar o programa que eu vou dar uma passadinha. Não, Magela, não. Aqui você tem direito de pegar o rabo dele, meu não. Não. A gente tem muitos anos vindo trabalhar junto, né? E Não fica entregando essas coisas aqui não, Alan. É verdade. Aqui, vai pra maior de 18, gente. Depois vocês conversam aí. Aqui. Sim. Magela, voltando ao nosso assunto. Eu vi que você também, em 2014, né, participou de uma emissora na Copa do Mundo. Foi a Fox Sport. Teve a Copa do Mundo de 2014 e o Paulo Bonfá, junto à direção, eles me convidaram para fazer eu ser o comentarista do jogo que foi realizado em Manaus, mas a gente estava em São Paulo. Estava pelo tubo. Aí, tubo é antigo, hein? Aí o Paulo Bonfá narrava, tinha mais 2 comentaristas que eu não me lembro quem que é, uma moça e o cara. E eu fiquei 2 horas comentando o que eu não estava vendo. Mas foi muito legal, que inclusive o Paulo Bonfá, ele estava narrando o jogo e ele narrou um jogo, um gol que não tinha acontecido. E ele falou que fez por querer, para me pegar, mas não, ele realmente, foi uma gafe dele, ele pensou que tinha sido gol e não foi gol. Aí, para tirar o dedo da reta, ele pôs o meu. Ixi, como é que funcionava essa comunicação? Não, eu não sei, isso é coisa de Deus, eu não sei explicar, não. Eu tenho uma presença de espírito, rapidez de raciocínio legal, e eu me baseava pelo aquilo que ele estava narrando, e eu, sei lá, criava do nada. Foi impedido, foi impedimento, Magela. Eu queria que você repetisse, eu não prestei atenção. Passa mais uma vez para eu ter certeza se foi ou não foi. Umas bobagens, qualquer coisa que poderia remeter para visual, aí eu brincava e dava muito certo. Tanto que um colunista famoso, que eu também não lembro o nome dele, ele falou assim que ele brincou dizendo que o Magela estava sendo o melhor comentarista do que muitos outros que enxergam. Sim. E você utilizou alguma personagem lá? Como é que foi? Zé do Banjo, por exemplo, eu acho que... Não, porque o Zé do Banjo, na realidade, não é um personagem, é uma voz. É uma voz? O Magela só como ele surgiu, a Rádio Confidência tinha mudado a programação para variar, né, pela 28ª vez, só que essa vez foi muito bacana porque eles colocaram uma rádio popularíssima. Eles colocaram assim com música brega, com samba e tudo mais. E o Pedro Luiz Rodrigues, que era o diretor, aí ele me chamou, era ele, o Ricardo Parreira e o Alair Almeida, e falaram, Magela, vamos fazer um programa de pagode aqui, ó. E a gente tá precisando de um personagem. Faça um personagem aí, vamos inventar o nome dele com a voz meio
carioca, aí ele perguntou, Zé do Bandolim, Zé do Cavaco, aí ele falou, Zé do Banjo, eu nem sabia o que era banjo, não sabia. Aí eu falei, alô, rapaziada. Eu comecei tentando aproximar a voz de um carioca. Aí, meu irmão, estamos começando a alegria brasileira aqui na Inconfidência FM. Depois ele foi se amineirando e no final quer dizer, a voz é praticamente a mesma. E aí quando me chamaram para a escolinha do barulho, tem um personagem, eu falei, gente, eu tenho uma voz de um carioca, de Zé do Banho, tá, vai ser Zé do Banho. Aí arrumou um boné virado para trás. Sim. E a camisa, eu tive a ideia, coloca na camisa aí um monte de desenho, luneta, óculos, lupa. Aí foi a composição. Mas, na realidade, era só a voz e o visual, porque as histórias todas eram a mesma coisa. E falando sobre as piadas de antigamente, Geraldo, assim, falando uma coisa até mais séria hoje. Aham. Hoje, a gente tem essa questão de equilibrar a piada com os temas atuais para evitar algumas situações como aconteceu agora há pouco com um artista nosso, né? O Léo Lins? Léo Lins. A gente está tentando evitar de falar algumas situações para não criar, não gerar aquele clima. Mas você gostaria de falar sobre? O que você acha? O vacilo. Eu acho que o vacilo do Léo Lins foi ter colocado o show que era no teatro no YouTube. Sim. Aí ele jogou para o mundo inteiro. Esse que foi o vacilo. Porque se tivesse ficado somente no teatro, ninguém obriga ninguém a entrar no teatro. Todas as pessoas já sabem esse humor ácido que ele tem, que eu não tenho a coragem de fazer, que eu não gosto, mas é uma característica dele. Tanto que ele está lotando os teatros. Lá em Curitiba ele teve 3.000 pessoas, outro 4.000 pessoas. As pessoas conhecem, as pessoas entendem, gostam, porque na realidade aquilo que ele fala, por mais absurdo que seja, é uma piada. Ele está no teatro, ele está no palco, e ali é um personagem. E eu conheço o Léo Lins, é um doce de pessoa, um cara muito bacana. Só que ele resolveu entrar por esse caminho que eu falei. Se ele tivesse ficado só no teatro, beleza, numa boa, mesmo que vazasse uma cena, ele estava no teatro, tudo assim. Aí só que ele colocou no YouTube, aí desandou o negócio. Agora, aí tem o outro lado, né? Aí chega a juíza e pega e processa o cara. Foi 8 anos de cadeia em regime fechado. Ô, gente, num país que a gente tem aí. É uma brincadeira. O Sérgio Cabral, que confessa, que roubou, que tem um vício. Eu nunca vi, não, é só o Brasil mesmo. Aí a pena dele prescreveu. Quer dizer, eu nunca vi um crime prescrever. Então, assim, tomara que o pessoal crie juízo e que não. Eles falam assim, o humor tem limite. Eu acho que tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. Não pode caprichar demais da conta, exagerar. Não, todo exagero não é bacana. Isso acabou prejudicando o país, né? Que virou mais uma piada do Brasil, né? Aonde tudo passa batido, aí vem a comédia é criminalizada. Por mais que ele esteja errado, né? Agora, o quanta gente que foi condenada e não foi preso e não teve nada, aí uma piada. Esse é o problema do Brasil, infelizmente, e aí sobrou pro Léo. E não tem razão, é um absurdo essa questão de 8 anos, tem gente que vai, foi pouco, e pouco você nunca teve preso, um mês, uma semana, e um cara trabalhador, um cara bacana, fala merda, como todos nós falamos e tudo mais. Agora, chegar e pedir, vamos fazer o seguinte, pede desculpa a nível nacional, na medida do possível, não faça isso, ou não deixa ninguém gravar, procura fazer uma apresentação no teatro, e é o tipo da coisa, eu tenho meu celular, eu tenho direito de tirar foto ou de filmar, tudo, mas vamos entrar no bom senso, coloca a censura de 18 anos e fala, gente, olha, por favor, não grave, aí pronto, talvez fosse uma solução. Sim, não compartilhar, né? Porque o que acontece? Você acha que hoje o Geraldo Magela, o Ceguinho, seria bem recebido como nos anos quando você começou anteriormente? Completamente, sempre, porque no meu caso, não é piada de cego.
São situações que acontecem. São situações verdadeiras, que por falta de experiência, eles tratam a gente com esse festival de gafe. Tudo gafe que as pessoas... E aí, brincando, eu vou ensinando a pessoa como lidar com o cego. Porque todo mundo que está no teatro, que me vê na televisão, na Praça é Nossa, que me viu nas escolinhas todas, sempre quando vê eu contando uma dessas histórias, ele se identifica. Eu já gritei no ouvido do cego, e ele é só cego, ele não é surdo. Nossa, aí a menina fala, a secretária, não, eu já tratei o cego como criança. Oi, tudo bem? Né? Já mandei o cego sentar 10 vezes, ele não queria sentar, ele não tem labirintite, e eu tô, senta. O pessoal se incomoda em ver o cego em pé, dá um desespero. Meu Deus do céu, será que ele vai cair? Não, a gente não vai cair, a gente não é Saci Pererê. Sim, sim. E assim, mas a verdade você já está acostumado, né? Porque quem é americano já passa por tanta coisa, na verdade. Já, a gente já acostuma ser americano, é a melhor coisa que tem, porque você torce para América, é bom demais, porque se você é atleticano, se o time, você fica sofrendo, porque você sabe que uns vai ganhar, uns vai perder. Se o Atlético perde, eu gosto do atleticano. Se o Cruzeiro perde, eu gosto do Cruzeiro. Se o América perde, eu já estou mais do que acostumado. Sim. O América, a gente não pergunta quanto foi o jogo, de quanto que nós perdemos dessa vez. Ontem a gente estava participando de um evento que o rapaz locutor virou e falou assim, até Moisés. Ô Moisés, um abraço para você. Moisés, lave os meus pés. Moisés, isso mesmo. Salomão, lave minha mão. Na verdade, esse Moisés tem um Por que rapaz. foge de mim, Nicolau? Eu sei que eu sou o único americano aqui, então quem que é atleticano? Aí todo mundo gritou. Quem que é cruzeirense? Todo mundo gritou. Quem que é americano? Aí ninguém falou nada. Ele já sabia. Sou eu. Mas, Ninguém pergunta se eu. Você torce para que time? Cruzeiro ou Atlético? Para América. Não, eles não põem o América como um time, não. É Cruzeiro ou Atlético? Para América. América. E vamos falar sobre a questão das piadas. Uma piada sua que você fala assim, essa nunca falha. Conta uma piada pra gente aí, bem top. Não, eu contei. O que nunca fala é essa de achar que a gente é cego e surdo, de perguntar se o cego é casado, como se a gente não pudesse errar na vida, né? Então, essas coisas todas, assim, que se tornam piadas, mas não é uma piada como do padre, do bêbado, uma piada de cachorro, uma coisa. Então, são piadas que Do dia a dia que você vive. do dia a dia. E- O Alambrado queria fazer uma pergunta, o que Vamos lá, Alambrado. observação? esse negócio dele fazer piada dele mesmo, né? É muito engraçado, porque há muitos anos que eu trabalho com ele, aí ele passa cada coisa que você fala assim, essa porra não é cego, não. E a gente no aeroporto, Pode falar palavrão não, cara. pode não? Ô, puta que pariu, pastel. Aí a gente no aeroporto, e aí em São Paulo, a ponte aérea mudou, lembra, Maria? Aí era no início do aeroporto, nós estamos lá, sentadinho esperando. Aí de repente muda lá pro final do aeroporto. Lá vai eu e o cego andando, correndo lá. Aí eu tô lá, andando com você. Meu filho, cego, por que você tá devagar? Corre, desgrama. Mas eu te acompanho. E eu correndo e o cego atrás, o cego segurando. Quando Não vai guiar não o tem cego. erro com ele, velho. É só segurar. Eu seguro no seu braço, você pode. Ian, você Correr pode ir que é tranquilo. Ele faz cada coisa assim que é E tem incrível. gente que faz cada coisa sacana. Com um amigo meu, Marcelo, que mora lá perto de casa, nós fomos no aeroporto. Aí de repente estamos andando lá dentro do aeroporto. E eu tô notando assim, um negócio. Dificuldade para andar assim, tá pisando num negócio esquisito, pontiagudo. Marcelo, onde é que nós estamos pisando? Ah, esse é o piso tátil. Marcelo, pra que eu andar no piso tátil? Mas não é bom para cego? Eu falei, ô seu animal, o piso tátil é para o cego andar sozinho. Se eu não tem alguém, por exemplo, eu estou com você, que necessidade que eu vou ter de andar? Ah, eu pensei, Marcelo, eu não estou acreditando que você fez. Como é que ele simplesmente achou que o piso tátil é para o cego andar mesmo com outra pessoa guiando. Eu falei, se você está me guiando, para que eu vou precisar do piso tátil, seu jegue? E no caso aí, ele fez uma coisa que todo mundo faz, é normal, não é não? Não é não. Ele é que é normal. Não, Eu mas acho que uma mas- pessoa em sã consciência não vai fazer, como diria em Minas Gerais, uma manota dessa, uma gafe desse tamanho. Não, mas já aconteceu muito, eu com o Magela, eu e o Magela, nós nos lugares, né? Aí, você quer. Ele é com o Magela? É.
nossa, posso tirar uma foto com ele? Aí, mas ele já até contou essa, né? Fica comentando Não, sobre mim do Mas meu lado. você pode conversar com ele que ele responde, tá? Você pode até pedir ele que Eu ele... troquei a bateria dele, ele tá Eu funcionando. troquei a bateria Pode dele. perguntar pra ele direito. Eles perguntam, me perguntam, pergunta quem tá do lado, não pergunta ele. Magelo, pode tirar uma foto com Ah, ele? isso é Posso tirar uma direto. foto com ele? Garçom, tá eu e a lâmpada lá na mesa. Aí chega, o que você quer? Aí fala, o que ele quer? Uai, pergunta pra ele. Aí, ó, é assim direto. As pessoas querendo cumprimentar ele, eu tenho que chegar, Magelo, a pessoa tá levantando a mão pra você. Aí, Não Thiago no final, levantar a mão. eu tiro foto com as pessoas. No final das apresentações eu faço questão de tirar a foto, que é negócio todo. É bom que as pessoas eles podem dedetizar a casa deles com a minha foto. E aí a pessoa às vezes fala, pô, Magela, você tirou foto comigo, você só olhando pro lado. Eu falo, olhando pro lado, olhando pro lado ou pro outro é a mesma coisa, não tô vendo. Cabe a pessoa falar, Magela, aqui! Aí eu olho dentro da lente, mas se fica calado, como é que eu vou adivinhar? E aí a outra também, que vai me cumprimentar, estica a mão e fica lá. E aí eu não tô vendo a mão. Aí a pessoa fica chateada. Pô, A gente tá metido, só porque tá na televisão, não pega na mão da gente. Depois, uma semana depois, putz, ele é cego, eu estiquei a mão assim. Aí acontece muito de. Aí a gente tá lá, a pessoa levanta a mão e eu falo, Magelo, esquerda, aí vai pra esquerda. Magelo, direita. Aí eu fico piloto cego, esquerda. Piloto cego. Ah, aqui, ó, fazer um corte pra você direitinho. Atenção. Teve uma vez que eu fui com um amigo meu, os amigos, nós fomos na entrega de troféus, que o pessoal estava dando os troféus para os destaques. Os destaques, os prefeitos que mais se destacaram em Minas Gerais. É um jeitinho da pessoa ganhar uma graninha, né? Sim. Dá um troféu, que tem tudo. Aí beleza, né? Aí tá lá aquela festa, aquela boca livre, aquele negócio todo, que a gente quase não gosta, né? De boca livre, 0800, esse número é muito lindo. Bom demais. 0800 Aí o Davi, que é muito palhaço, falou, Magela, vamos fazer um negócio seguinte, eu vou falar pro pessoal que você enxerga e que você é um personagem. Eu falei, como é que é, Davi? Não, vamos fazer o seguinte, ó. Aí ele bolou comigo, ó, eu vou pegar um salgado e aí quando eu esticar para você pegar, eu vou pisar no seu pé, debaixo da mesa. Aí foi isso que aconteceu. Aí ele pegava, aí ele falava comigo, quer ver como é que o Magela enxerga? Ele finge sério, olha pra você ver. Aí ele pisava no meu pé, eu esticava, pegava certinho. O pessoal disse que arregalou o olho. Olha que filho de uma égua, esses anos todos me enganou. Aí foi passando. Magela, sem vergonha. O que foi? Você enxerga? Eu falei, não tô acreditando que deu certo. Aí aconteceu, foi bacana. Virou festa. E no final ele falou, não, gente. Aí ele explicou, né, a pegadinha. Contou o segredo. Ele contou o segredo. Eu falei, ô Davi, não precisa contar, não. Deixa o pessoal fazer de conta. Aí vai dar notícia. Não, ele enxerga. Então, no caso aí, você já deve ter apontado muito com os outros, né, Magelo? Você já deve ter feito Na muita... medida do possível, eu faço. É porque, assim, eu até exagero, eu confesso. De tanto palhaço que eu sou, Sim. às vezes exagero, mas não arrependo, não. Inclusive, eu tive que me tornar um mala, cara chato, cara aborrecido, oferecido, por causa do preconceito que eu sempre sofri, Sim. por ser cego. Então, eu tive que me tornar mala. O que é o mala? É de não desistir, de pegar no pé, de vencer pela canseira. Nossa, que cara chato. Vamos dar oportunidade para ele? Era o que eu queria. Porque eu tinha certeza do meu potencial. Eu tinha certeza que eu era bom. Então, por exemplo, eu vou encher o saco até eu dobrar esse cara, porque senão o cara, senão fica a referência, não, ele é ruim. Ele é ruim. Como é que ele é ruim se você não sabe, você não deu oportunidade para ele? Aí eu insistia e ganhava pelo cansaço. Ah, tá. Deixa ele falar. Aí pronto, aí eu dava conta e eles começavam a rir, e eu tenho certeza absoluta que ele imaginava assim, no interior, assim, putz, a quantidade de vezes que esse cara teve aqui, e a quantidade de vezes que eu falei que não tinha jeito, que o horário tá acabando, que não tem jeito, né? Putz, grila, aí o cara se arrepende. Então, eu tive que me tornar mala, ainda sou mala, porque por mais famoso que eu esteja, você pode ter certeza que ainda o preconceito ainda existe. Tem gente que
com relação à rádio, por exemplo. Tem muita gente em Belo Horizonte que gosta de mim. Eu tenho Sim, certeza que gosta de mim. demais. Mas que tem ciúme de mim. Que tem uma invejinha pequitinha. Porque eu penso assim, "Putz, grilo, o cara é cego. O cara é cego e vai no Jô Soares, no programa do Ratinho, Roberto Carlos fala que gosta dele, Silvio Santos leu o livro dele. Então, as pessoas ficam incomodadas. Eu sinto muito que isso venha a acontecer. É uma coisa mais doida. Eu Sim, tenho certeza que eles gostam de mim, sim. mas eu tenho certeza que eu incomodo. Mas é pela garra que você tem, pelo seu histórico. Hoje, muitas pessoas cismam de ser comediantes, mas chega no ponto de que qualquer probleminha desiste. A sua história foi diferente, né? Essa garra que você tem. Eu acho que tem que ter o principal, porque se você não tem aptidão para ser um humorista, se você tem uma referência, e o problema, a referência ruim, é a falta de sinceridade das pessoas. Que quem é amigo chega para te falar, olha, não tá bom não. Não ficar rindo forçado, não tá bom não, mas que os amigos eles vão te falar, se você tem aptidão para aquilo, se você tem talento, não tem. Se não tem, procura outra coisa. Porque não adianta você ficar tentando e virar uma referência ruim. Quando chega, vem aquele mala. Oh, meu Deus do céu. Então é isso, a pessoa tem que Sim, ter o discernimento se ela realmente tem talento ou não. E eu tinha essa certeza que desde pequeno, porque não é possível. A pessoa pode ser falsa de ficar rindo sem graça, tudo assim. sim, sim. Mas todo mundo, o tempo todo, você fazendo rir, as pessoas rindo, e rindo assim espontaneamente, não é forçado. Às vezes eu estava assim, quando não era famoso nem nada, em algum lugar eu começava a conversar, e uma mesa do lado do outro começava a rir. Ou seja, se tá rindo é porque achou graça. Não sabia o que eu ia falar, eu falei assim, de improviso, né? Uhum. E, na verdade, esse é o jeito, né? Hoje eu falo, eu até fiz uma postagem esses dias, Geraldo Magela, Magela. Magela. Eu fiz uma postagem sobre essa situação. O amigo de verdade, ele vai te falar, mesmo que doa aquela verdade. É verdade, aliás, assim, não falando nomes, é questão de política, que tem um saco, tanto o fanatismo da direita como o fanatismo da esquerda. Sim. É um troço lamentável, é muito chato. Nossa Senhora. É ruim Então, mesmo. eu acho que é o que você falou. Amigo é aquele que te fala os defeitos que você tem. Você fica chateado, mas você tem certeza, ele é meu amigo. Eu vou te dizer isso, que eu sou muito seu amigo. Eu não sou seu puxa-saco. Verdade. E por causa de puxa-sacos, muita gente não conseguiu, não continuou em algum projeto. E muita gente, tudo em todos os sentidos. Quando o cara é rodeado de puxa-saco, puxa-saco atrapalha. Os amigos não atrapalham. Os amigos. Agora dura quando passa um tempão que a pessoa fala, puxa vida, eu ouvi as pessoas erradas. Sim, e eu vou aproveitar essa deixa sua. Eu queria. é, Sobre essa bolha. Você tem muitos amigos, muitas pessoas que gostam de você, curte, tá ali com você. Você Sim, consegue identificar assim, não, esse aqui tá puxando o saco porque quer alguma coisa, esse aqui sim, com certeza. Com consegue ter certeza. essa facilidade? Sim. É muito fácil. As pessoas não notam. É o que eu falei. O puxa-saco tem que ser competente até para puxar saco. E tem muitos que não têm essa competência. Eles exageram demais a conta. Né? Comigo acontece muito da pessoa ligar para mim. Tem um cara aqui que é doido com você, não sei o quê, fala consegue, não sei o quê. Aí a pessoa assim, antes de ligar, aqui, ó, eu sou amigo do Magista, quer ver? Vou ligar para ele. Ah, Aí liga, ô Magela! Aí já começa com, ô seu viado, beleza? Tipo assim, eu tô cheio de tipo, o cara chama o Magela de viado. é, E ele é viado mesmo, não precisa ficar. Fala. Aí, você tem uma ideia, uma coisa maluca. Teve um cara, eu lembro, foi em Lafayette. sim. Até o lugar eu lembro. Mas muito, tem uns 30 anos, ou 20 anos. Eu tô em casa, o telefone toca. Aí o cara tá assim, ô Magela, oi, tudo bem? E aí, viado? Você quem tá falando? E tinha o Bina, eu notei que tava. Aí tá assim,
Mas é, cara. Como se eu tivesse rendendo o assunto. Sim. Ele estava junto de um amigo deles, amigos dele. Ele falou, vou ligar pra Magela, que sou muito amigo dele. E começou a me esculhambar, umas piadas. Pois é, viado. Não, eu não fui ainda, mas eu vou lá. Mas também eu não gosto de ir na sua casa, não, você é muito chato. E dando um espaço assim. Aí eu falei, e eu calado. Sim. Como se eu estivesse falando. Aí eu falei assim, que bonitinho. Você tá fazendo de conta que me conhece, falando esse monte de merda. Que tem intimidade, né? Exatamente. Então, assim, coisa mais doida, né? Como é que pode? As pessoas. A pessoa não tem, assim, discernimento, não tem desconfiômetro e acontece essas coisas. Mas eu sou muito feliz porque eu sou rodeado de pessoas bacanas, tudo. E esses que fazem isso é o que a gente está falando. Você sabe quem é quem, com certeza. Sim, igual você sabe muito bem que o Alan é um baba-ovo, puxa-saco. Mas já acostumei. Ele liga para mim, Magela, Não, ele, ele não me deixa em paz, na verdade, né? Ele fala que eu amo ele. Ele que me ama, que não me deixa em paz. Eita, Magela, tchela. É muita curtição. Um Faz o cara muito advogado bom. do diabo aqui. O Alan falou assim que você fica ligando pra ele pra pedir corte. Uma vez de corte? Corta pra mim. Corta pra mim. Não, Alan, eu sou muito explorador. Eu ligo pra ele e ele me faz muito favor, muita gentileza. O cara, um amigão mesmo assim, continue assim, viu? Eu te explorando, você sem cobrar. É por aí. Mas, aliás, gente do céu, esse final de semana, não sei pra quando vai esse programa não, mas eu acertei 3 dezenas das 5. Puxa, podia ter acertado as 5, gente. Alan, você sabe quando é que você ia me ver, né? Nunca. Eu não ia esquecer de você de maneira alguma. Claro que não, tenho o maior carinho por você. Eu estaria lá em Aruba, na praia, tomando uísque, e de repente eu ia ligar para você, o Alan. Corta pra mim. Eu falei, não esqueço de você. Eu tô aqui numa mordomia e eu sei ralando do mesmo jeito. Puxa vida, que maravilha. Vai lá. Corta pra mim. Olha aí, ó, o último áudio que ele mandou pra mim, ó, me xingando, ó. Ô, a lâmpada, meu bem. Eu coloquei no TikTok. Eu ia parar. Ajuda aí, Pera Alan. aí. Querida, a hora que você quiser. Ô, a lâmpada, meu bem. Eu coloquei no TikTok, Meu bem? porque senão eu ia parar as visualizações, né? Tava quase 2.000. Mas obrigado mais uma vez, meu querido. Quando eu encontrar com você, não me deixa esquecer de dar um beijo na boca de língua. Tá vendo? Intimidade, tá vendo? Aí, ó. Gente, eu vou falar, vocês estão muito pra frente. Eu vi que na época da nossa produção vocês não ficavam nessa beijação de língua, não. Não ficava, porque a gente não ficava perto da frente. Isso é coisa mais assim, íntima. Isso é porque vocês não viram os bastidores, né? Quando a gente trabalhava junto dentro da comédia. O Diogo lá de Nova Lima, o Boicotó, ele fica ligando. Eu falei assim, Diogo, se vazar essa gravação, nós estamos ferrados. Oi, amor, te amo. Não, eu também te amo. Vamos entrar na porrada aqui que eu te amo muito mais. Não, que eu te amo. Fica nessa viadagem. Ô, gente, o Pela, Diogo... cara, pela amizade, o carinho que a gente tem. Entra em contato com a gente aqui, Diogo, e fala a real, a verdade que vocês estão fazendo aí. Porque, sei não, viu? Eu acho que a intimidade tá demais nessa situação aí, viu? É muito amor. É liberdade. Igual eu, Caquinho, o Alan, o Maurício Moraes. Isso. Hoje nós temos um amigo que ele fala, o jeito de falar é rindo. A voz dele é rindo. Ele pode dar notícia ruim, que ele fala sempre: oi, Magela, Luiz, tudo bem com você? Tô chegando agora de um enterro. Nossa, que coisa, que tristeza. Todo mundo chorando. E ele é o mesmo embalo. Notícia ruim, no sabor, ele fala rindo. Aí nós tivemos um projeto que foi pro ar na TV Bandeirantes, o único programa de humor apresentado por um cego, um aleijado no mundo. Cegos, Mancos e Loucos? Cegos, Mancos e Loucos, que você participou do projeto. Você viu que antes de começar a gravação, Caquinho Big Dog. Gente, eu não sei se a lâmpada já tem as imagens aí, mas assim, lá em frente à minha casa, uma das gravações que a gente fez make-off é o Caquinho correndo na cadeira de rodas, eu empurrando ele na cadeira de rodas. Nela, quais são? Era para uma abertura que a gente ia fazer, né? A ideia era soltar a cadeira, o telefone tocava e o Magela atendia o telefone e distraidamente esquecia do aleijado. E aí o Acácio, o Caquinho, descia a rua disparada, né? Só que antes disso,
Esses dois arrumou uma confusão. Grande, Caquinho, muita saudade, né, mano? Porque Aí eles largou a cadeira, aí passou nos buracos, empurra ele aqui, Magela. Não, aí tem buraco, aí parece que o Magela joga ele mesmo, e ó a confusão. Foi muito engraçado, assim, o Caquinho, o Caquinho Big Dog, gente, quando eu falei com o Ronaldo da Rádio Liberdade, falei, Ronaldo, o Caquinho mora pertinho da rádio, o Caquinho não dorme, porque ele é músico, ele acostumou a não dormir de madrugada, ele dormia depois de 4, 5 horas da tarde, então era sob medida, porque o programa da Rádio Liberdade era de meio-dia às 4, com o Toninho Lima e tudo mais, eles resolveram mudar o programa, que era só o Toninho. Aí teve uma menina participando, eu falei, coloca o Caquinho, gente. O Caquinho é maravilhoso, o cara é muito bom. Demorou 2, 3 anos para convencer o Ronaldo. E aí ele contratou, o Caquinho ficou muito feliz. Tudo. Só que assim, ele começou a trabalhar de madrugada, perdemos um pouco o contato. E aí eu notei que o Caquinho estava com depressão. Ele estava com depressão. E eu ligava pro Alan, eu ligava pro Aguinaldo, eu ligava para um monte de gente, vendo Caquinho tá com depressão, eu conheço o cara. Quem conversava com o Caquinho, ninguém imaginava nunca ele ia ter depressão, né, não? Era muito alegre, feliz o tempo todo. Era o tempo todo. Eu adorava ligar pra ele, eu conversar com ele, aí chamava, Acácio, aí ele, Acácio é a puta que pariu. Ele falava docemente assim, Acácio é a o puta nome que dele, pariu. o nome dele é Acácio. Então, aí, menino, o que acontece? A mãe dele falece. A mãe dele sempre foi muito super protetora, como toda mãe é. E o Caquinho até ficava incomodado. Mãe, não precisa ficar. Ela levava uma bacia de comida para ele. Não, mas ela traz café, traz um monte de. Nossa, eu comer tudo, eu vou ficar gordo. E ela tinha ele assim, cuidado. E a casa dele, a casa da mãe dele, tinha uma escada de uns quase 30 degraus. E como ele é cadeirante, então ele adaptou uma garagem do carro dele como tipo uma kitnet. sim. Então ficava o tempo todo lá embaixo. Aí tá, a mãe dele faleceu, e aí ele falava com as pessoas que ele não tinha ido nem no enterro, mas que estava tava tudo bem, mas não estava bem. Eu só querendo saber o que estava acontecendo com o Caquinho. E aí, um dia o querido Leste estava perto da casa dele, mas eu tô perto da casa do Caquinho, não sei se eu vou lá. Vai lá e procura saber o que está acontecendo, que eu estou preocupado com ele. Aí ele foi, depois, Magela, ele realmente, pela primeira vez, ele falou que estava com depressão, mas que está saindo dessa e tudo. Aí tá. Foi passando. Menino, um dia eu tô dormindo, eu tô sonhando, aí de repente no sonho, eu escuto uma voz, Magela. Eu falei assim, mas, gente, que voz é essa no meu sonho? Aí não era sonho, era o Aguinaldo, que passa a Placidina, e que estava lá em casa. Magela, Aguinaldo, vem aqui fora. Aí eu falei, putz, ai. O que aconteceu? Aí eu chego e falo, Magela, olha, o Caquinho, ele foi trabalhar e 40 minutos depois ele sentiu umas dores nas costas, foi dar uma esticada lá no corredor lá e faleceu. Teve uma morte fulminante. E eu tô querendo saber se você tem o telefone de alguém da família, que a gente não tem. Aí eu passei o telefone da irmã dele, tudo. Aí, pois foi sepultado e tudo. E olha as coincidências da vida. Eu fui fazer uma palestra lá no Mato Grosso, 370 quilômetros de Cuiabá. Aí o cara veio me cumprimentar, ele e a esposa dele, um cardiologista. Aí eu contei a história do Caquinho, deixa eu te falar uma coisa. Contei. Ele tem a mãe dele faleceu, esse negócio todo, e eu tenho certeza que é depressão mesmo, mas você pode ter certeza absoluta que é depressão. Existe uma síndrome que chama síndrome do coração partido, que é pessoas que ficaram a vida toda morando juntos, 30, 40 anos, e quando a pessoa se torna mais idosa, quando um morre, passa pouco tempo, o outro também vai junto. Foi exatamente o que aconteceu com o Caquinho. Ele ficou sentido, então, com a situação da mãe dele. Claro, e aí deu a depressão e veio a síndrome do coração partido. E isso, aí quando ele me falou isso, eu já lembrei de um padrinho meu, há muitos anos atrás, ele estava assim no hospital, aí estava ruim demais, começou, melhorou, foi para casa e acabou falecendo. Isso acontece muito também. E isso que acontece, vocês podem, todo mundo que está vendo a gente, todo mundo não, uma quantidade boa deve se identificar e lembrar de algum parente que morreu e passou pouquinho tempo
outras pessoas morreram também. A minha mãe faleceu tem uns 5 anos, passaram-se alguns meses, o meu irmão faleceu. Sim. Nesse ano também o meu cunhado faleceu. Mas, Geraldo, meu pai, por exemplo, ele passou por uma situação parecida, mas ele ficou embananado. Meu pai nunca bateu o carro na vida dele. E por ele ter batido o carro, ele já tinha alguns problemas físicos. Ele ficou tão sentido que isso fez ele ter esse mesmo problema e eu acredito que foi uma das causas da defesa imunológica dele ter abaixado, sabe? É um troço muito maluco. Então, e assim, e o Caquinho, o Caquinho tá lá no céu, todo ele sabe que eu escolhi um com ele o tempo todo e ele comigo, sempre brincava e o Caquinho era muito enrolado. Muito enrolado. Nossa, Esses dois eram. A dupla dinâmica, né? Era os dois melhores amigos. O tempo todo era Caquinho e Magela. É. Liga pro Caquinho. Vou marcar com o Caquinho. Sabe como é que Aí- ele chamava pra mim? Ah. Bate e rouba. Bate a roupa. Eu conheci o Caquinho através do Maurício Moraes. Maurício Eu Moraes. gostava muito das músicas dele, né? Aí eu fui fazer uma gravação, o Maurício falou, cara, preciso de tantas câmeras transmitindo no Hot Point, lá na Cristian Machado. Aí eu conheci o Caquinho, nem sabia que ele era, Agora- ele era deficiente. Agora fala como o Maurício falava. Amigo, É. eu preciso de 2 câmeras. Vai lá, fala. Ele falava assim, rindo. Fala rindo. Eu preciso das câmeras, eu preciso gravar o Caquinho Big Dog. mas o Caquinho, se ele tivesse esse lance que eu tenho, assim, de procurar essas coisas todas, de sempre, de correr atrás, não correr atrás não dá porque ele é cadeirante. Mas assim, tem gente que tem isso, tem outros que não tem. E o Caquinho, infelizmente, ele era muito paradão, assim, um gênio, né? É um gênio das músicas besta. Inclusive, olha só como é que são as coisas, gente. Assim, antes dele morrer, uns 3 meses antes, o Renato, que mexe com informática, com TI, ele conserta maravilhosamente bem o notebook, essas coisas todas. Ele falou, Magela, eu peguei no pé dele, depois a gente olha. Ele queria colocar as músicas do Caquinho no Spotify, no Amazon e tudo mais. Aí, de tanto ele insistir, o Caquinho autorizou. E ele morreu, e pelo menos ficou o legado. E hoje na Alexa, você vai Alexa tocar Caquinho Big Dog, aí tem mais de 60 músicas do Caquinho. Então, mas virou piada esse lance dele chegar atrasado. Ele ia no Comédia de Boteco, que era o projeto de stand-up, e ele chegava e tinha que passar o violão, não sei o quê, e ele sempre chegava atrasado. Era tradição. Na Rádio Liberdade, quando ele chegava na hora, eu falava, ué, gente, o que está acontecendo? Por que você chegou na hora certa? Que é isso, gente? Então, aí, outra coisa, o Quilim do Leste, essa semana passada, não. Tem um mês que eu tô falando com o Quilim, grava um jingle, porque o Quilim tem umas músicas ruins demais. É tão ruim que chega a ser boa. Você ri da ruindade da música. O Caquinho falava com ele, o Quilim do Leste falou assim, ô Caquinho, eu tô pensando em gravar um CD, o que você acha que eu devo gravar? Não, grava não, põe um CD virgem, sem nada gravado, que aí a pessoa grava as músicas que quiser. Porque se for gravar alguma música, ninguém vai querer escutar, não, porque você é muito ruim. Vamos tentar falar com o Quilinho aqui pra ver se ele fala sobre isso aí? Vamos continuar o caos aí que a gente vai tentar falar com ele. Pois Vamos é, lá. não, mas aí eu tô falando com o Quilinho. Faz uma música besta aí, uns 30 segundos pro Supermercado BH, que patrocina a Turma da Alegria. Aí ele, não, pode deixar, semana que vem. Chegar semana que vem não fazia. Na outra semana não. Eu falei assim, Quilinho Big Dog. Né, porque aqui também era nessa toada. Não, pode deixar que eu vou fazer. Mas Passava um ano e ele não fazia. Mas é impressionante assim, a vontade do Magela, né? Ele tem esse negócio. E assim, eu trabalhando com eles assim, com o Magela, com o Caquinho, aí eu via a dificuldade deles e via, gente, como é que esses caras fazem isso? Caquinho dirigia, que carrão dele, né? Que era. E eu guiava ele. Eu não conhecia nada da cidade. Aí eu tenho uma memória visual, que eu já enxerguei um pouquinho. Então eu conheço o centro da cidade, Venda Nova. Quando vem aqui em Venda Nova, eu sou capaz de guiar a pessoa. Qualquer bairro Nova América, eu falo, Justinópolis, o Céu Azul, bairro Letícia, bairro São Paulo, Jardim Astória. Então, aí eu falei, Caquinho, você tá onde aqui? Então faz o seguinte, você está no lugar errado. Vai ali. Porque o Caquinho, ele tinha
40% do tanque de gasolina é para erro. Se ele colocasse dois GPS funcionando, um ia brigar com o outro. Não ia entrar no acordo. Uma vez ele foi fazer um show, não sei se foi Ouro Preto, ele foi parar lá em São João del Rei. Ô, Magé, você lembra uma vez que você pediu para levar você lá na Galeria do Ouvidor? Eu fui levar na Galeria do Ouvidor. Aí eu olhei, eu parei na rua errada, acho que era a rua São Paulo e a outra rua Não, são duas saídas, tem na São Paulo e na Curitiba. Você deve ter ficado na São Paulo, na você São tá na Paulo. Curitiba. Aí eu tô lá na São Paulo, achando lugar para estacionar o carro e tal. Aí ele olhou assim, não tô na Curitiba não, eu tô na rua São Paulo. Ô Magé, eu não sei nem que eu tô não, eu sei que eu tô em frente da Galeria do Ouvidor. Mas essa é a São Paulo, não é a Curitiba não. Mas Magé, eu não sei onde é que eu tô, como é que você sabe? Ele sabia que ali era a rua Curitiba e que era São Paulo e não era. Já sabia. Falei, como é que você sabe disso? Era o segredo do Isso é Magela. despiste do Magela. Ele enxerga, gente, ele enxerga. E falar nisso, eu vi um podcast seu do Ticaracast ali, os meninos te zoando por morar por ter nascido em Venda Nova, né? Ah, depois que eu. Na hora o Caqui começou a rir, venda de vendar os olhos. O Bola chegou e falou assim, não, que Venda Nova já tem. Aí começou. O Bola é maravilhoso, ele se destaca pela risada, né? O Bola, quando começou na rádio, ele maltratava o ouvinte, xingava. Eu, quando comecei a ouvir, eu não gostava dele, porque ele era muito mal-humorado. Aí, passados os anos, eu conheci pessoalmente, é um doce de pessoa. O Bola, ele era, como diria o Tidica, fantástico. Então, já que você falou que o Bola era um doce, que tipo de doce ele seria? De quê? Que tipo de doce ele seria? Um doce gostoso, um doce apetitoso. bombonzão. Um doce. Bombom redondo. Não, ele é muito. É um doce de leite, né? Porque Doce de doce. leite. Derretido? Então, Não. Bola, ó, você tá ouvindo aí, Bola, ó. Ele falou que você é um doce de leite? Não, ele é tudo de bom. É um bombom. Cara, Ah, muita gente Mas, fina, muito ele companheiro. destacava mesmo no pânico mesmo, era a risada dele. Ele não precisava falar nada. É, Ele não precisava falar nada, ele só rir, já era maravilhoso. Ô, gente, eu tentei ligar pro Quilim do leste aqui, só que parece que o Quilim tá no oeste. Não tá no leste, não. Ele tá no oeste, tá no sul, ele tá perdido. Então, assim, uma última pergunta, Geraldo, que eu queria te fazer, Geraldo Magela. Se você fosse pegar a nossa equipe ali daquela época da Band, né, que a gente tinha o programa Cego, Mancos e Loucos. Você falou um pouquinho do Maurício Moraes, um pouquinho do Alan. Me fala um pouquinho de cada um, o que da sua cabeça, o que são essas pessoas para você? O Maurício sempre foi um cara muito bacana, muito prestativo. Quando eu me candidatei, aí ele ia com a gente, sempre com. Eu sofri com isso. Não, o Alan também. O Alan fazia mais do que a gente contratava ele. Isso é porque você não via. Não, o Alan, a gente brinca, mas ele realmente, poxa, fazia muito mais. Eu rodava para tudo quanto é canto e gravava e não sei o que, e editava tudo. O Maurício Moraes também, você que trabalhou com a gente, sempre foi muito generoso também com a gente. E o Caquinho Big Dog, assim, é um troço muito doido, porque o Alan ia lá pra cá pra gente gravar e a gente falava assim, o Caquinho, ó, vamos gravar 10 minutos? Do nada, a gente inventava um assunto. Eu falei, quanto que deu? Deu 20 minutos, deu 19. E 19 bom, né? Era uma coisa muito boa. Vocês tinham um entrosamento muito bom. Um improviso, uma sintonia, igual eu tenho com o Everton Montijo, Sim. como o Rodrigo, que era do grafite. Mas o Caquinho era muito doido, assim. Deixasse gravar o dia todo, a gente falando as merdas. Não, e o Caquinho, mais um corte para vocês. O Caquinho, quando ia lá em casa, ele não tinha pressa de ir embora. Teve uma vez que eu estava com um projeto, aí chamou Paloma Santa, a Daniela, minha sobrinha, o Caquinho, aí foi lá em casa, né? Só que assim, o que nós tínhamos que conversar, já tinha conversado. Sim. Eram as 11 da noite, eu era casado com a Jaqueline, aí ela tá assim, bem, pessoal, que hora que eles vão embora? Eu falei, só Deus é quem sabe. Ninguém queria sair. A Paloma, né? Porque o papo era muito bom, era só falando aí foi 11 horas, meia-noite, 1 hora, quer dizer, ninguém saía. Eu lembro dos seus eventos, viu? Aí ele falou, aí
eu cheguei com a Jaqueline e falei assim, Caquinho, eu tô achando que eu vou sair com a Jaqueline, vou arrumar um hotel para nós, vocês vão ficando aí, fica à vontade, faz de conta que a casa é sua. Não, mas a casa dele era. A casa do Magelo, né? É muito tranquilo, assim. Tem a piscina que eu não sei se foi o Quilim que jogou a moeda pra você catar lá dentro da piscina, não foi? Não, foi do problema da Sabrina. Ah, foi a Sabrina, Eu grande que Sabrina. bolei essas coisas, eu julguei, e aí eu mergulhei. Só que eram duas moedas, uma ficou na sunga e a outra na mão. Eu julgava, aí eu mergulhava e pegava da sunga. Só que o filho de uma égua do cinegrafista, ele pôs dentro da água uma câmera que filmava lá dentro. Aí mostrou Tirando assunto. o trambique que eu fiz. Mas essas coisas que a gente fazia, o Caquinho, por exemplo, teve uma outra. Aí ele tá lá, não sei o que foi feito, porque comia, viu? Caquinho, né? A minha esposa fazia comida bem gostosa, assim, comia, tá. Aí beleza, aí ele falou a senha, eu vou embora. Uá, não, vai não. Ah, pois é, então vai. Aí, se tivesse a edição, ele tava. Aí ele andava 1 metro, começava a conversar. Mais 1 metro, começava a conversar. Aí eu falei com minha esposa, aqui, vai rapidão, senão não vai embora nunca. Ele parava, conversava, conversava. E ele era engraçado demais, que ele ficava sacaneando a minha ex-mulher. Ele falou que ela era muito especialista, assim, fazia um macarrão ao sal e óleo como ninguém. Olha, o macarrão ao sal, eu falei assim, Caquinho, mas essa não é a melhor especialidade, não. O quê? Ela faz coisa melhor do que sal e alho? Nossa, olha, ela faz um arroz queimado. Você não encontra ninguém na cidade para fazer. Arroz queimado, essa é a especialidade. Em segundo, é o macarrão com sal e alho. Ela sabia fazer. Mas na pior a gente ficava brincando que ela cozinhava muito bem. Sim, Cozinhava? Não morreu, cozinha. Ela morreu? Não morreu. Ah, tá. Não Achei que morreu. ele não morreu. Tá, você já tá falando de chamar o Caquinho aqui, O tá? Caquinho tá balançando a mesa. Aliás, gente, o Luiz queria entrevistar eu e o Caquinho depois que ele morreu. Aí eu falei assim, não, vou sugerir para ele, vamos no centro espírita, aí você leva os microfones, a gente fica na mesa lá e ele baixa, e aí a gente começa a conversar. Aí primeiro trouxeram o Allan Kardec, aí a mesa tá balançando. Peraí, só complementar esse corte. Porque nós temos tudo para fazer isso, porque a gente chega no centro espírita, leva os microfones, e aí o Caquinho baixa para dar uma entrevista para a gente, porque, além de tudo, nós somos privilegiados. Nós temos a pessoa que vai fazer a operação, só quem é? Allan Kardec. A mesa tá balançando. Caquinho, você está entre nós. O espírito desceu em mim ou outro? Pode gritar, não? Aqui, na verdade, é ceguinha a mãe, não tem nada de espírito desceu em mim aqui, não. Não vem com essa, não. Esse Esse é outro, esse é outro. Maurício Canguçu e o Wilvio Amaral. E falar nisso, Magela, para fechar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua área empresarial. Eu sei que você dá algumas palestras voltado para incentivo, né? Empreendedorismo. Depois que eu consegui escrever o livro, que foi em plena pandemia, eu tentei escrever 15 anos antes, mas eu fui lembrando de coisas tristes que aconteceram. Meu pai bebia muito, isso milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro fazem uso de álcool sem controle, mas ele era muito trabalhador. E aí eu ficava lembrando que ele chegava em casa, falava coisas muito fortes, eu ficava com receio dele agredir a minha mãe. Sim. Mas de qualquer maneira, quando foi a pandemia, eu falei assim, não, mas agora você vai ter que escrever. E eu falei assim, será que eu consigo escrever 100 páginas? Foram 264 páginas de muito otimismo, de muita de motivação. Sim. A menina ligou para mim um dia, eu lembro, a Andréia, lá de Sabará, ela estava na praça, ela ligou para mim, imagina, seu filho de uma égua, viu o quê? Nossa, o seu livro a gente ri, a gente chora, eu estou aqui na praça, começando a chorar, depois comecei a rir, porque eu fiz questão de dizer, é que nem no meu show, eu me cobro que as pessoas têm que rir de 30 em 30 segundos no máximo, bem pá, e no livro também eu fui mais ou menos no mesmo esquema, eu falava de coisas tristes, mas logo depois vinha uma saída. Eu contava o perrengue,
mas com muita leveza. E tinha saída depois. Então Resposta. foi isso, assim, sempre fazendo do perrengue, tirar e sobressair pela criatividade, por isso que eu estou fazendo essas palestras, Um Cego de Ouro no Futuro, que o meu livro ele enriqueceu mais ainda a minha palestra. Sim, e se você quiser deixar um contato ou como a pessoa adquire o livro. Eu dou o meu telefone particular pro pessoal, já 31 99345 7202, 31 99345 7202, da fonte direto ao consumidor. É isso aí, gente. Mas não liga pro Geraldo para ficar dando um de que é amigo, não. É igual, eu fui falando do Jô Soares, dá o seu telefone para show. Eu não vou dar não, porque a última vez que eu estive aqui, um monte de gente que ligou a cobrar, se o cara não tem dinheiro para pagar a conta, ele não vai me contratar não. Hein? Aí eu falei assim, não vou dar o número do celular, não, vou dar o e-mail, ceguinho@ceguinho.com.br. Excelente, pessoal. Procurando Magela aí, excepcional esse trabalho que ele faz. Leva para sua empresa e leva a gente também. O Alan vai atrás do Geraldo Ele vai Magela. na frente. Não, vai. É que ele mexe com a técnica, ele tem que ir na frente. O Alan vai na frente, eu como produtor eu vou atrás. Sai! Lá ele. Ô, gente. E a gente vai levando, vai chegando lá. Tá certo. O Alan tem que fazer exame de toque, então já temos que encerrar, né, o Magela. Né, Aliás, Alan? o Rodrigo Rodrigues, ele tem tique. Ele tem vários tipos de tique. Pega no nariz, pega no pescoço, não sei o quê. Aí tem que arrumar um outro para ter o toque, porque aí você é dono do TikTok. Mais O negócio é uma pouco, piada. né? Mais uma piada. É o Você tá TikTok. vendo? Um abraço para vocês todos, sucesso e estamos aí. Magela, olha, eu vou falar, gratidão é o que eu digo, porque você sempre esteve conosco, né, Alan? Sempre Sempre lembrou da gente, né? lembrou, né? Esse carinho que a gente tem é verdadeiro. Um abraço aqui para o que me trouxe aqui. Ele errou o caminho, eu ensinei ele para vir aqui em Venda Nova. Ah, Acho que tem muito tempo que não mora aqui. É o irmão do Rafael, como é que chama? Micael. É o Nicael e Rafael. Baixou o espírito do Caquinho nele? É baixa, porque a gente é a dupla já certinha, né? Micael e Rafael. E a Duda, que é a jornalista. A Duda é maravilhosa, Daqui né? a pouco vocês já vão ver lá no Jornal Nacional. Se Deus quiser. Eu falei isso com ela hoje. E você viu, né, como é que ela é, né? Vi, muito bonita, né? Linda, né? Ele é morena, né? Mais ou É menos. loura. Mais ou menos. Não é que eu sou daltônico, eu tenho essa dificuldade. Eu confundo Mas as cores que eu Fala não no ouvido vejo. aqui, Magela. Ela é loura. Loura. É loura. Mas não é loura José, não. Nossa. Terminamos com chave de ouro. Gente, muito obrigado, Magela, pela sua participação. Depois vai falar só uma coisa. Eu vou correr atrás do carro. Não gravou, não. Fico grato, né, pela sua participação. Alan, obrigado pela participação. Eu espero que você volte na casa, Magela, porque o espaço é seu. A Vive Comunica está aberta para você. E foi um prazer ter você aqui no VivaCast, tá? Falou, gente. Um abraço. Tudo de bom. Fechamos aqui, galera, e fui.